continuar abençoando a todos nós. Eu quero ler a palavra de Deus com você no livro de Números. Ler em Números. Eu me sinto com uma responsabilidade imensa, grandiosa. Eu preferia vir aqui para ouvir o pastor André ministrar e ouvir os obreiros desta casa, que são homens extremamente habilitados, que Deus tem usado de uma forma muito grande. E apesar de não estar aqui no espaço físico, pela internet, eu tenho acompanhado sempre aquilo que tem sido feito aqui, porque essa igreja, ela é uma referência para a nossa igreja, para a vida de todos nós que estamos cooperando no reino de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando. Me sinto nessa responsabilidade muito grande. As pernas tremem aqui, porque apesar de termos alguns anos cooperando, estar junto a esses homens aqui é uma responsabilidade muito grande. A gente vai ao sul e eu estou me preparando esses dias já para seguir no próximo mês, para fazer aí uma temporada de ministrações e conferências no sul do país, mas eu chego a alguns lugares fora e vocês não têm noção como vocês são admirados, amados, considerados e respeitados por outras igrejas e pastores lá no sul do país. Eu pensei que você ia dizer um glória a Deus, mas... sim, ainda bem. Tá? Estou dizendo que vocês, como igreja, têm sido um exemplo para muitas igrejas nesse Brasil, porque a internet tem levado aquilo que vocês têm manifesto com sinceridade e amor aqui diante de Deus, e Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu sei que é só o começo, porque Deus vai dar velocidade àquilo que Ele tem com você e com a sua família e com esta obra. Eu queria que você dissesse comigo, antes da gente ler o texto, estas palavras aqui, mas faça essa declaração de fé com muita coragem e ousadia, sem medo de nada e de nenhuma informação que você tenha recebido esta semana ou estes dias que passaram. Diga comigo assim: eu vou prosseguir. Fale alto. Eu vou prosseguir. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se você puder declarar sobre ela, diga para ela 3 vezes bem alto: você vai prosseguir. Fale para ela. Você vai prosseguir. Amém. Pronto. Números, no capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12. Eu quero ler a palavra de Deus a partir do verso de número 14. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria ela envergonhada 7 dias? Esteja ela isolada, diga isolada, 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Olhe bem para cá, eu quero ser breve, não quero me demorar nem me prolongar muito. Eu quero trazer apenas uma palavra que o Espírito de Deus trouxe ao meu entendimento e ao meu coração. E esta palavra vem por causa de tudo aquilo que tem assolado o mundo desde o ano passado. Na verdade, o próprio Espírito Santo, eu tenho percebido isso, mudado as palavras da boca de cada um de nós, homens e mulheres que estamos pregando. Não que aquilo que nós estávamos e estamos ensinando e pregando não tenha relevância, não tenha peso, não tenha sentido. É que todos nós fomos tomados de assalto por uma série de coisas que aconteceu do ano passado até aqui, e todas elas nos levaram a um entendimento
de que precisamos voltar o nosso olhar para nossa maior esperança. E a partir dessa esperança, sermos porta-vozes, canais, arautos de esperança para uma geração que está totalmente marcada pelo desespero. E eu sei que cada um de nós, dos que estamos aqui, não podemos de forma alguma dizer que em algum momento a gente já não foi tomado pelo medo, pela preocupação e até mesmo pelo sentimento de termos a sensação, até mesmo termos a sensação de que a história, a jornada, a caminhada da gente, parece que ela estava caminhando e chegando a ter um ponto final. Mas, na verdade, eu percebi que o próprio Deus, ele, em vez de nos colocar em uma situação onde nós viéssemos a nos sentirmos totalmente desconectados daquilo que é o seu propósito, que é nos fazer crescer, sonhar, andar em esperança e avançar, ele vem alimentando no coração dos seus escolhidos para que a gente possa, aonde está plantado, ser esse instrumento que diz a alguém que a história não terminou, que as coisas ainda não acabaram, que independente das circunstâncias parecerem soprar contra e serem desfavoráveis diante dos olhos de algumas pessoas, tudo o que Deus tem pensado ao nosso respeito está de pé, até porque nada daquilo que Ele pensou ao meu respeito e ao seu respeito, isto foi invalidado por causa de situações que assolaram o mundo esses dias. Eu estou falando isso e eu vi que o pastor Esteves Jacinto chegou aqui. Deus abençoe, pastor. Muito bom, meu amigo Revelo. E eu estou dizendo isso porque eu estava observando o livro de Números. E se existe uma proposta apresentada por Moisés ao registrar tudo que está inserido no livro de Números, é simplesmente deixar claro que existe uma viagem acontecendo e que essa viagem vai continuar. Só que no decorrer dessa apresentação de Moisés, de tudo aquilo que o próprio Deus vem fazendo com o seu povo, e você sabe que os hebreus particularmente foram tirados do Egito, o próprio Deus diz com mão forte, foi Ele quem os fez peregrinar no deserto. O livro de Números diz, no capítulo de número 13 e 14, que eles estavam 2 anos apenas fora do Egito, quando algumas coisas estão acontecendo aqui. E eu incluo não só o capítulo 13 e 14 de Números, mas também o capítulo 12 que eu li. Porque, na verdade, tudo é muito novo. Aqueles que saíram do Egito sabem qual é o seu destino. O destino deles era a terra prometida. Terra essa que o próprio Deus decidiu falar a Abraão que daria, que entregaria a sua descendência. E é claro que quando Deus falou isso com Abraão, para Abraão, talvez, isto parecia uma utopia, uma fantasia. Não que Abraão não cresce que Deus fosse capaz de fazer. É que Abraão não via dentro da sua própria tenda nenhuma possibilidade de pensar em multiplicação a partir dele. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 4, que tanto Abraão como Sara, eles se viam como mortos, ainda que estando de pé, porque eles se sentiam com tudo aquilo que eles possuíam ou trazia no seu corpo, no seu biotipo, eles sentiam que tudo estava morto. Logo, não havia na visão de Abraão, e nem tampouco na de Sara, possibilidade de crer que nasceria dele gente que dominaria. E se Deus dissesse a Abraão, Abraão, eu vou fazer isso por meio de Ismael, Ismael já estava por lá,
Abraão teria dito: então tudo bem, pode ser que o Senhor use a força dele e multiplique, e isso venha acontecer. Mas olhando para a minha realidade, é quase impossível crer que eu, Abraão, serei pai de nações, de povos, e era impossível aos olhos humanos, mas o Deus do céu, quando decide trabalhar na vida de gente que tem promessa, Ele não vê impossibilidades, e não existe nada em mim que, por mais morto que esteja, seja capaz de parar a força da sua ação entre céu e terra para me beneficiar. É por isso que ele visita Abraão em Gênesis 15, lá na porta da tenda, e convida Abraão para sair da tenda. Abraão não entende, porque ele está lá dentro da tenda esmorecido, desanimado. Ele está ali entristecido, está ali machucado, está ali abatido. Ele está tão abatido, e é claro que isso se repete no capítulo 18 do Gênesis, mas ali ele está em uma situação que ele olha para si mesmo e diz: Deus, sou um homem que tenho aqui recursos, tenho ouro. Eu sou um homem que tenho aqui prata. O Senhor me deu tendas e tendas, casas, e recursos eu tenho. Eu estou pisando aqui no metro quadrado mais caro da época. Eu estou aqui vivendo bem. Todavia eu estou olhando para casa e eu percebo que com tudo que eu tenho, existe um vazio dentro da casa que está gritando. E eu quero simplesmente dizer ao Senhor: deixa isso para lá. Eu te perdoo pela promessa que o Senhor me fez, porque tem hora que a gente fala isso. Eu te perdoo, deixa para lá. Guarde a promessa, mire na cabeça de alguém, porque não tem a ver comigo. Eu sei o que você sente, porque eu já senti a mesma coisa. Quantas vezes eu disse: Deus, eu tenho medo de público, eu tenho medo de gente. Essa coisa de ver gente na minha frente me dá uma agonia na alma e no coração. E quantas vezes orando na madrugada eu dizia para ele: eu tenho parentes e familiares que é totalmente diferente de mim. Gosta de gente, gosta de público, trabalha com palco, com shows, com eventos, e vive em cima de palcos, fazendo eventos por aí afora. Eu sou totalmente diferente, tenho medo de público. E um dia eu ouvi a voz dele falar, porque ele ainda fala. Eu não sei quem crê, mas quem crê dê um glória a Jesus, que ele ainda fala. E ele disse para mim uma coisa muito particular. No dia que eu mandei Samuel tomar o vaso de azeite, eu disse a ele quem era, e que eu tinha escolhido alguém na casa de Jessé. E se eu disse que eu tinha escolhido ou separado alguém para ser rei na casa de Jessé, eu deixei claro para Samuel que ele não vai entrar na casa para perder tempo, e nem vai fazer nenhuma viagem em vão. Aquilo que eu estou mandando ele fazer, ele vai fazer, e ele vai descobrir que eu não erro a cabeça que eu quero ungir. E eu agradeci a ele, porque nós não estamos aqui por acaso. É porque ele sabe, ele acertou quando nos chamou para cá, quando escolheu você para estar aí. E é por isso que eu fico admirado. Abraão se sentindo desanimado, porque a ideia de Abraão é que Deus fez tudo, mas parece que as coisas que o próprio Deus fez e empenhou como palavra e como promessa, parece que todas estas coisas que Deus empenhou, elas estavam acontecendo apenas no âmbito material. Na visão de Abraão, tudo está acontecendo apenas quanto aos recursos financeiros, mas não está havendo nenhuma realização na alma e no coração de Abraão quanto aquilo que o Senhor disse que faria, que era dar a ele o direito de gerar, de ser pai, de ser aquele que geraria quem viria para dominar, governar e exercer autoridade sobre o território. E eu acho lindo aqui em Gênesis 15, quando o próprio Deus visita Abraão nesse dia. Abraão diz para ele no capítulo 15, verso 2: eu sou um homem que ando sem filhos. E Deus diz: eu sei, você tem tudo, mas a casa está vazia. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: saia de dentro dessa tenda por um minuto, Abraão. E o Senhor quer que eu faça o quê? Vem para a porta e olha para cima.
E o Senhor quer que eu faça o quê? Conte as estrelas. E qual é o teu objetivo em me mandar fazer isso? Abraão poderia perguntar. Deus ia dizer simplesmente para ele: eu estou querendo lhe ensinar que tudo aquilo que você não acha na sua tenda, você vai achar no céu. Parece que alguém pegou, eu vou repetir. Tudo que você não está achando na tenda, você vai achar em um lugar mais alto, onde a sua visão pode chegar. Talvez a sua visão para aquela tenda diz claramente a você que o vazio daquele lugar vai lhe manter do jeito que está, sem produtividade, sem crescimento, sem progresso, sem avanço. Só que Deus te parou hoje aqui para te dizer que tem coisas que Ele deixou faltar na tenda, para você descobrir onde é que elas estão. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando sentir que você está necessitando de um milagre, não olha para a direita nem para a esquerda, não olha nem tão pouco para baixo, porque para baixo geralmente a gente olha e pensa em cova. Não olha nem para um lado nem para outro, olha para cima. Porque o que não tem, se você não der glória a Deus, a gente para agora, eu vou dizer de novo, hein? Olha para cima, porque aquilo que você está buscando de Deus e não está achando dentro dessa tenda, Ele tem lá em cima. E eu quero dizer, lá em cima, a fonte da graça, do poder e dos milagres, ela não cessa, não para, e ela continua jorrando. Eu quero que aqueles que creem, levante a mão comigo aqui, levante a sua cabeça para o alto, porque você pode hoje dar um glória a Deus bem alto nesta reunião e receber esta palavra na sua vida. Porque tem gente que chegou aqui dizendo: pastor, algumas coisas Deus fez, mas eu estou lidando com vazio na tenda. Algumas coisas Deus realizou, mas eu estou lidando com vazio na tenda. Descansa, sai um pouquinho do lugar, olha para o lugar de onde vem toda boa provisão para quem tem promessa e para quem tem fé. Olha para cima, porque em cima está aquele que provê, em cima está aquele que tem autoridade, em cima está aquele que te achou um dia no ventre da tua mãe e que resolveu te sustentar e que não te deixou até aqui, não vai te deixar até o fim da tua caminhada. Em cima está, eu vou continuar até você dar glória a Deus. Em cima está aquele que abre, em cima está aquele que tem a chave para abrir e ninguém fecha. Em cima está aquele que pode dar uma palavra e aquilo que parece impossível, Deus pode hoje tornar totalmente possível. Depende do coração que aqui resolver abrir a boca para adorar e colocar os olhos lá em cima. Porque quando Abraão olhou, Deus diz para ele: conta as estrelas. Ele disse: não dá. E Deus diz para ele: já que não dá, eu vou lhe dizer como é que vai ser o trato daqui para frente. Você vai me oferecer uma oferta, eu vou fazer uma aliança com você, e a sua jornada daqui para frente, ela será alicerçada e marcada debaixo de palavras que eu vou lhe dar. Todavia, você vai perceber que o vazio, ele está sendo preenchido a cada passo que você dá, porque a cada passo que você dá, você está mais perto de viver aquilo que eu estabeleci e aquilo que eu determinei. Eu não sei quem vai pegar, mas Deus tem algo reservado e não está na esfera da terra, está na dimensão do céu. Eu gosto quando Deus faz isso, porque quando Ele falou simplesmente à mente e ao coração e à alma de José por meio de sonho, Ele deu a José um sonho aqui embaixo, e aqui embaixo ele sabia muito bem os irmãos de José o que fariam. Então ele olha e diz: José, se eu deixar o teu sonho aí embaixo, esse negócio de fecho todo mundo tem, eles vão te parar, vão te silenciar, vão fazer com que o teu sonho não aconteça. Eu já estou vendo algo além, José.
você, daquilo que você está vivendo agora na casa do seu pai. Agora você é o homem da túnica de várias cores, mas eu sei o processo que você vai passar, e eu quero dizer a você que eu não posso deixar o teu sonho na dimensão da terra, porque se eu deixar na dimensão da terra, gente que tem alguma autoridade ao teu lado ou na tua frente vai poder matar. Então eu vou tirar da dimensão daí de baixo, vou trazer aqui para cima. Veja sol, veja lua, veja estrela. Por que, Deus, o Senhor está fazendo isso? Deus poderia falar como está falando comigo e com você. Eu estou apenas dizendo a você que no mundo dos homens eles podem parar, mas aqui em cima quem manda sou eu, quem governa sou eu, quem domina sou eu. Eu não sei quem está crendo, mas levante a mão, porque eu sei que tem gente aqui. Levante a mão bem alto, mulher. Levante a mão bem alto, homem. Dê um grito de glória a Deus nesta hora. Levante a mão e receba essa palavra com a mão levantada. Fique com a mão levantada. Ouça o que eu vou lhe dizer. Tem gente aqui debaixo de palavras de maldição, não que tenha te escravizado e te segurado, mas você ouviu e isso tem maltratado a tua alma. Tem gente aqui cuja alma e o coração foi assolado esses dias por uma ameaça. Tem gente aqui que alguém gritou e disse: eu vou acabar com tudo na sua história, na sua vida, na sua família. Eu sei que eu estou falando para gente aqui que está simplesmente no mundo dos homens dizendo: Deus, não há saída. Deus está dizendo: olha para cima, porque eu vou mostrar a você que aqui em cima tem coisas que não dá para você contar, e que eu reservei para você em uma dimensão tão grande que nesta terra, quando eu fizer, muita gente vai ser surpreendida. Levante a mão quem crê. Eu vou lhe dar 1 minuto para você dar glória a Deus nesta reunião, porque enquanto você está adorando, Deus está lhe dizendo: aqui na terra fecha, lá em cima abre. Aqui na terra tranca, lá em cima abre. Eu não sei quem está pegando. Aqui na terra complica, lá em cima resolve. Aqui na terra alguém diz é morte, lá em cima ele diz é vida. Aqui na terra alguém diz está tudo fechado para você, ele lá de cima diz eu já abri. Olhe para alguém do seu lado e diga para essa pessoa com muito carinho. Me ajude a pregar, porque quando a gente prega, a igreja prega junto. Olhe para alguém do seu lado e diga para essa pessoa: não está na dimensão da terra, está na dimensão do céu. Diga bem forte, diga: aqui na terra não há possibilidades, mas no céu há possibilidades. Se você crê, eu vou lhe dar 30 segundos para você encher essa casa de glória a Deus. Eu sei que eu estou falando para a gente que o próprio Deus tem negócio. Agora imagina que nesse capítulo 15 do Gênesis, Abraão via os 400 anos antecipadamente. E o próprio Deus falava com Abraão antecipadamente, dos 400 a 430 anos de processo de cativeiro egípcio que aquele povo iria viver. Só que o próprio Deus deixa claro: Abraão, o que é da tua parentela, o que é da tua família, o que é dos teus, eu estou deixando claro que ninguém vai segurar. Porque eu visitarei os meus e eu vou chamá-los para fazer a viagem comigo. Você imagina que essa viagem acontece, e por incrível que pareça, nessa viagem tem mais de 2 milhões de hebreus. Todavia, entre estes que estão ali, há gente que Deus decide destacar. E eu queria que você atentasse para isso. Porque no livro de Miqueias, no capítulo de número 6, verso 4, a Bíblia diz, e isso às vezes não é tão percebido pela gente, que quando Deus decidiu libertar o povo, Ele não inseriu apenas o nome de Moisés na lista como grande líder e libertador. É claro
que o próprio Moisés seria o homem-chave que Deus usaria. Mas Deus coloca no plano, no propósito, no projeto, 2 nomes. Um você já conhece bem, é o nome do irmão de Moisés chamado Arão. Por outro lado, existe um outro nome que não recebe tanta atenção quando a gente lê a Bíblia e às vezes até fala sobre o assunto. É o nome de Miriam. Porque essa pessoa que aparece aqui no texto que eu li, por nome de Miriam, ela é uma peça-chave durante todo esse trajeto. E eu me refiro aos 2 anos que este povo está fora do Egito, marchando pelo deserto. Por que eu estou dizendo que ela é uma peça-chave? Porque, primeiro, o nome dela vai aparecer em alguns momentos na Bíblia. E são poucos os versículos. E quando eu percebi que eram poucos os versículos, eu entendi o que aconteceu no capítulo 12 de Números que eu li. Porque a maior parte das pessoas que olham, crucificam Miriam, olhando para esse capítulo 12 e a maltratam, machucam e batem nela com força. E isso acontece porque na maior parte das vezes a gente não considera que o menino Moisés precisou muito de Miriam desde a sua infância. Ela aparece no capítulo 2 do livro do Êxodo. Ela aparece no capítulo 15, verso 20 do livro do Êxodo. Ela aparece no final da sua vida em Números, capítulo 20. Mas nesse trajeto que ela vai fazendo com Moisés, ela não é qualquer uma. Ela tem um papel importantíssimo. Ora, o menino Moisés, ou o homem Moisés, que eu vi aqui, no capítulo 12, Deus entrando numa briga por causa dele, porque o que a gente tem aqui no capítulo 12 é 3 irmãos brigando. Não é coisa boa isso acontecer. Mas tem 3 irmãos brigando. E esses irmãos que estão brigando, claro que Moisés não começou esse negócio. Eles estão brigando, aparentemente, a princípio, por uma situação que se estabelece ali. E que situação é essa? O capítulo 12 de Números, verso 1, a Bíblia começa claramente dizendo que tudo começou por causa da mulher cuxita. E para aí. E eu fiquei pensando, se a questão é por causa da mulher cuxita, Deus que vai entrar no assunto vai tratar em todo o capítulo do assunto relacionado à mulher cuxita. Mas Deus não faz. E logo eu percebi que a coisa ia além. Ia além por quê, pastor? Porque a Miriam, junto com Arão, resolve falar com Moisés aqui. E ela resolve falar porque ela, sendo mais velha, ela pode dar uma olhada para o menino e dizer assim: eu vi você na caixa. Vocês não estão aí ou estão disfarçando? Eu vou dizer de novo. Ela pode olhar e dizer assim: eu vi você na caixa, menino. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 15 do livro do Êxodo, verso 20, quando inclui ou apresenta o nome de Miriam na história, diz assim: e ela era profetisa. Por gentileza, eu sei que em Números capítulo 12 vai se oficializar o ministério profético a partir daqui. O profeta vai ter credencial de profeta a partir daqui. Lá na frente vai se levantar escola de profeta por causa do que acontece aqui no capítulo 12. Mas eu não achei um registro, lendo a Bíblia, do dia em que Miriam começou a ser reconhecida como profetisa. Eu não vou lá na cultura judaica, porque os mestres, inclusive Rashi, que é um dos maiores comentaristas bíblicos do judaísmo, ele vai dizer que Miriam profetizou quando Moisés nem existia, que ele ia nascer. Eu não tenho base para afirmar isso, porque a Bíblia não abre margem para isso. Eu estou apenas citando uma fonte para que você entenda que Miriam não recebeu e não herdou essa autoridade colocando a mão na cabeça dela e dizendo: sou profeta, não, sou profetisa, não. Ela é reconhecida
E está inserido dentro do livro do Êxodo, no capítulo de número 15, verso 20, que ela é uma profetisa. Sendo uma profetisa, ela está entendendo, eu tenho autoridade para falar. Só que ela vai falar com Moisés, e vai falar com Moisés fazendo uma coisa que ela não devia fazer. Só que ela considera que pode. Por quê? Porque ela diz, eu vi você menino na caixa. E o fato dela ter visto Moisés menino na caixa, daria a ela direito, pelo menos, de dar um abraço nele e dizer assim, meu irmão, estou orando por você. Mas gritar com Moisés, bater o pé, olhar nos olhos de Moisés, ir de frente com Moisés, sendo que o faraó não aguentou ele. Pare só um pouco e reflita. Eu fiquei olhando para o texto, e eu fiquei pensando comigo, por que Miriam está fazendo isso aqui? Primeiro, ela está dizendo, eu tenho uma história com Moisés, eu vi ele menino. Segundo, se ele está vivo aí, e voltou para casa, para a mãe dele cuidar, foi por causa de mim. Porque eu acompanhei o menino, e quando eu vi que a mulher achou o menino, eu fui lá, e disse para ela que tinha alguém. Fui chamar a maninha, trouxe mamãe, e ela passou a cuidar dele. Logo, eu fui um veículo para o menino não ficar debaixo dos ensinamentos do Egito para sempre. Minha mãe foi ensinando a ele coisas sobre Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que quando Deus aparece para ele, Deus vai falar sobre isso, dizendo, você conhece a minha identidade. Sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Só que tem uma terceira coisa. Ela considera que ela, como é uma profetisa, ela tem direito a interferir. Por quê? Parece que ela está ouvindo os hebreus gritando e reclamando e dizendo assim, olha, tem alguma coisa errada aí acontecendo com Moisés. E isso acontece em muitos momentos. E como ela vê isso, ela considera talvez que Moisés não tem pulso ou não tem autoridade para exercer a liderança. Só que Moisés está calado. Deus está ouvindo, está vendo tudo, decide trabalhar. Só que Deus espera a coisa aumentar um pouquinho. E aumenta. A Bíblia diz, e Arão e Miriam falaram contra Moisés. E começaram a falar. Enquanto ela está falando com relação à mulher cuxita, Deus não desce, Deus não vem, Deus não aparece. Todavia, quando ela começa a dizer assim, todo mundo aqui é profeta. Deus dá uma olhada lá de cima e diz, quem foi que credenciou ela a classificar todo mundo como profeta? Porque ela diz, Deus fala por Moisés, mas também fala através de nós. Quando ela diz isso, Deus dá uma olhada e diz, não faça isso, porque com Moisés o negócio é diferente dessa galera que anda por aí. Eu não sei quem está comigo na reunião, mas eu já paro. Quando ela fala, todo mundo aqui é profeta e Deus fala, Deus desce e diz assim, os três, porque Deus trata assim, vão para a porta da tenda que eu estou esperando lá. E a Bíblia diz, saíram os três, e foram. Quando chegaram na porta da tenda, a nuvem desceu. E aí muda. Porque uma coisa é alguém gritando, onde a nuvem não aparece. Mas eu quero ver gritar quando a nuvem resolve descer. Os discípulos lá no Monte da Transfiguração, estava todo mundo dizendo, olha como o rosto de Jesus está bonito. Mas quando a nuvem desceu, eles colocaram a mão na cabeça e disseram, te esconde, te esconde, te esconde, te esconde. Esconde. De repente a voz bradou e disse, este é o meu filho em quem eu tenho nele prazer. Calou todo mundo. Foi necessário Jesus chegar e dizer, não tenha medo.
Porque Moisés e Elias já saíram do cenário, agora o negócio é só comigo. E eles olharam assim e disseram: cadê a nuvem? Porque aonde a nuvem desce, o barulho de acusação acaba. O barulho de dificuldade de perseguição acaba. O barulho de sentença de morte acaba. A nuvem desceu, Deus bradou e disse assim: eu sei que essa história, eu estou contextualizando para você entender, eu sei que esta história não tem a ver com a mulher cuxita só não. Porque pelo que colocaram aí, jogando Moisés no pacote dos profetas que andam por aí, eu já percebi que no coração alguém está meio inquieto com o que eu estou fazendo neste tempo através de Moisés. De repente Deus brada e diz assim: se há profeta em Israel, eu falo com eles. São duas classificações. Primeiro, por sonhos, e tem limite. Segundo, por visões, e tem limite. Aí ele diz: mas Miriam, me ouça. Com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, a forma que eu falo com ele, se tu não der glória a Deus, acabou tudo. Ele diz assim: é hálito no hálito, é bafo no bafo e cara na cara. Na hora que Deus falou isso, ei, Arão colocou a mão na cabeça e diz: sobrou para nós. De repente, o próprio Deus começa a fazer isso, ó. E a nuvem subindo. E está escrito assim: a nuvem se retirou de lá. Só que quando a nuvem saiu, apareceu muita coisa. Porque aonde a nuvem está, ela cobre toda a gente. Mas quando ela sai, só sobra a lepra. Arão deu uma olhada, e por mais que a maior parte dos comentaristas, e eu tenho direito a discordar deles, não daqueles mais antigos, mas os atuais, por mais que os comentaristas digam que Arão foi atingido também pela lepra e passou apenas alguns segundos e Miriam demorou mais, eu não consigo entender dessa forma. Por quê? Porque quando Deus estabeleceu Arão para ser sacerdote, Deus colocou no peito de Arão, disse assim: coloca lá um peitoral de juízo, e esse peitoral de juízo carregava ali o urim e o tumim, luz e perfeição. Deus estava claramente dizendo: eu coloquei uma proteção em Arão, quem tentar matar morre. E o próprio Deus jamais passaria por aquele peitoral. Então o que é que Deus faz? Deus diz assim: no pacote só vai sobrar para Miriam, que falou demais. E o que eu fico o que eu fico assustado é que o Arão deu uma olhada e disse: Miriam, o que foi, Arão? O que foi? Se você está tão branquinha, minha irmã. E ele começou a gritar e assumiu o peso do que estava acontecendo da cabeça aos pés de Miriam. Para ele começou a dizer: Deus, tu vais cobrar esse pecado da gente, não faz isso. E ele começa a gritar. Quando ele começa a gritar, Moisés diz assim: calma, eu vou falar. Deus diz: fala, Moisés. Olha o que é que Deus diz: fala. Ele diz: eu vou falar. Deus, a mulher me viu na caixa quando eu estava nascendo no ministério. Quando eu estava com aquele esboço que era 5 minutos a saudação, 2 minutos, 3.
E eu não tenho culpa se o Senhor olhou lá na caixa e me fez pastor dela. E se o Senhor decidiu me fazer pastor dela, vem cá. O Senhor sabe que eu não sou homem de guardar mágoa. Me ajuda aí. Aí Moisés, pastor, colocou as mãos assim. Disse, Miriam não, Deus. Miriam não. Aí Deus olhou para Moisés e chega no versículo que eu li, gente. Deus diz assim, ô Moisés, você pensa que a história foi com você? Olha a pergunta. Você acha que a história, ela foi com você? Olha, ela falou contra a autoridade que eu te dei. Primeiro erro dela. Segundo, ela cooperou para que a minha nuvem fosse embora do arraial. Terceiro, ela te comparou com todos os profetas que tem por aí. Moisés, tu registrasse alguma profecia deles? Eu não. E como é que ela está te colocando, Moisés? Pelo que eu sei aqui, tu tem Gênesis, Êxodo, Levítico. Cadê o livro desses profetas? Ele diz, não tem não, Deus. E ela te trouxe para o pacote dessa turma que anda por aí. E eu vou te dizer, eu não aceitei esse negócio não, porque quando ela falou com você, ela não estava falando com você. Ela estava falando com aquilo que eu fiz. E se ela estava falando com o que eu fiz, deixe-me dizer uma coisa, Moisés. Eu sou pai e sei tratar com a filha. Pastor, onde é que o senhor leu isso? No versículo que eu li, ele diz assim, se um pai for desonrado por uma filha, ele usa uma expressão que eu não vou nem citar, que eu já li com você. Mas envergonhá-la. Ele está errado, Moisés. Moisés disse, Moisés já olhando assim, dizendo, vai sobrar para mim. Dá licença, Deus, o Senhor tem razão. Porque a gente pensa que Deus não sabe o que está fazendo. A gente não ouve o que Deus ouve, não vê o que Deus vê, e nem está no lugar onde Deus decide entrar. E aí você quer comprar a coisa, mas Deus dá uma olhada. E o que eu acho lindo aqui, e eu pude perceber que é todo mundo que olha toma por base a expressão que está aqui, porque a expressão que está aqui está dito assim, e a ira do Senhor se manifestou contra ela. Mas essa ira aqui, que se manifestou, é a mesma ira que vai se revelar em Números 16, onde Deus falou com a terra para abrir a boca e engolir gente. Eu disse, Deus, Miriam se rebelou, por que que o Senhor não colocou ela debaixo da terra, não matou? E aí eu pude perceber que até quando Deus cospe na gente, Ele está manifestando a graça dele. Por quê? Ei, Deus não trabalha com corações rebelados, Ele trabalha com corações quebrantados. Mas Ele sabe que para trabalhar com alguns corações, às vezes Ele precisa fazer com que a nuvem saia de cima e só sobre a lepra e anda e canta ou prega. Eu estou falando da lepra. Da lepra. E a gente tem muitas vezes visto tanta coisa acontecendo nesse mundo, pastor Esteves, pastor André, tanta coisa acontecendo nesse mundo, e a gente fica dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e Deus dizendo, calma, fica tranquilo, é pai tratando com filho e com filha, e eu sei trabalhar, eu aperto, mas eu sei como apertar, eu estou dando uma sacudida, mas eu sei como sacudir. Eu estou balançando a embarcação, mas eu sei como balançar.
Eu estou tocando no coração, mas eu sei como tocar. Eu estou tocando nas pernas, mas eu sei como... Eu estou mexendo lá no estômago, mas eu sei como mexer. Mas Deus, aí Moisés entra como pastor e diz: Deus não faz isso não, é minha irmã. E Deus diz: mas eu sou pai dela. E aí? Eu como pai conheço a minha filha. E se eu conheço a minha filha, me deixe tratar com ela. E o que é que o Senhor vai fazer? É simples, Moisés. Só por causa da tua intercessão não vai demorar muito não. Diga para alguém do teu lado assim, diga assim: vai passar, fala para ele, vai. Ô irmãos, eu esperava que você fosse dar um glória a Deus mais alto, que eu estou profetizando junto com a pessoa que está do seu lado. Diga comigo para alguém do seu lado bem forte, diga: vai passar, fala bem alto. Eu estou falando. Ei, eu não estou aqui me colocando como Moisés. Não, eu estou aqui apenas dizendo que a gente tem os nossos dias de Miriam. Que a gente fala demais, a gente diz muita coisa, a gente faz muita coisa. Só que nesses dias o pai dá uma olhada e alguém diz assim: parece que Deus está cuspindo no meu rosto. E ele diz: eu estou cuspindo mesmo, mas não é para te matar. Eu estou te tirando de cena. Eu estou silenciando um pouquinho. Eu estou calando você um pouquinho. E por que o Senhor está fazendo isso comigo? E ele vai dizer: calma. Eu sei das tuas crises e dos teus conflitos, porque quando tu olha para Moisés, você diz assim: eu vi Moisés na caixa. Como é que pode ele ter tanta intimidade com Deus? Sabe por que isso aqui está acontecendo? Ei, olha para mim. Pura graça. Deus viu. Estou terminando. Deus viu. Quando o povo passou o Mar Vermelho. Capítulo 15 do livro do Êxodo registra bem grande lá um cântico de Moisés. Só que depois do cântico de Moisés, a Bíblia diz, a partir do verso 20, que veio o cântico de Miriam. Dá uma olhada para mim, só rapidinho, tá? Olha bem para cá. E o cântico de Miriam foi tão especial, tão forte, tão profundo, que diz que as mulheres foram acompanhando e todo mundo foi cantando. E eu sei que tem mais palavras, mas uma delas ficou gravada para todo mundo lembrar. Só o Senhor. Ó, por favor, uma declaração dessa para quem saiu do Egito, saindo da boca de quem saiu do Egito, de quem passou pelas águas, as águas do batismo. De repente Deus ouve alguém dizendo: ó, ei, o Senhor me tirou do Egito, eu passei pelas águas do batismo, e eu quero declarar para o Senhor ouvir aí em cima. Me ouça, só o Senhor é Deus. Olhe para mim. Eu estou citando isso porque eu me perguntei: por que o Senhor parou Miriam? E Deus, que me disse eu sou pai, Ele me trouxe ao entendimento que tem horas que Ele nos para. Por quanto tempo Ele vai parar lá? Diga comigo assim: só 7 dias. Fale bem alto. Agora olhe para mim. 7 dias com lepra não era fácil. Só que Deus sabia que apesar de estar apertando Miriam, Ele estava comunicando uma coisa ao coração de Miriam, que Miriam deixou de acreditar no caminho. E o que era? Que Deus lembrava do cântico dela. Por quê, pastor? Ei,
Eu iria com você na Bíblia, ao menos 6, 7 versículos, colocando ela em cena. Porque daí para frente é Moisés para lá, Arão para cá, Arão para lá, Moisés para cá, Moisés para lá, Arão para cá, Arão para lá, Moisés para cá. E Miriam, que colocou um canto, dizendo: só o Senhor é Deus. Ei, ei, não aparece muito não. É profetiza, mas parece que o tempo dela havia passado. Ela fica olhando, dizendo assim: eu acho que Deus não lembra mais de mim não, porque até agora o que eu ouço por aí é: Moisés falou, Moisés falou, Moisés falou, Moisés falou, Moisés falou. Ela era uma grande líder, mas ela entrou em crise nesse tempo. E se existe uma razão para Deus ter dito a Moisés: olha para mim, Moisés, eu quero ela no lugar de isolamento, era para Deus dizer a ela, não só que pai corrige filha, mas que pai sabe reestabelecer a honra da filha. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque você vai dar glória a Deus com essa. Miriam lá dentro da caverna, ou no lugar de isolamento, fora do arraial, 7 dias, leprosa. Meu Deus, eu já peguei um pandeiro um dia, e eu coloquei uma geração para cantar. Oh meu Deus, eu já abri a boca para entregar uma profecia. Oh, eu lembro daqueles dias gloriosos que eu fui usada por Ti. O Senhor lembra quando o Senhor tocou a minha vida como instrumento nas Suas mãos? O Senhor lembra daqueles dias que a gente viveu aquele relacionamento tão profundo e tão íntimo, que eu abria a boca e o Senhor fazia acontecer o que eu falava? Olha como eu estou, Deus. Por aí a história que corre é que eu sou a leprosa. E isso está me fazendo muito mal. Porque pelo que eu ouvi o Senhor dizendo a Moisés, o Senhor disse que apesar de leprosa, eu ainda sou filha. Eu vou falar mais uma vez. Apesar de leprosa, eu ainda sou filha. Eu não sei se você já parou e já viveu algum momento como esse, mas o que Miriam está conhecendo ali, em primeiro lugar, é o desprezo aparente. Desprezo. Segundo, a solidão que tanto maltrata a vida de gente com quem Deus tem negócio na terra. Terceiro, a falta de respostas. Estou falando de silêncio. Porque durante 7 dias com a lepra, só vem as memórias do dia que Deus abriu o mar e do dia que Deus recebeu o cântico dela. E dentro da caverna, ou dentro daquele lugar, ou naquele espaço de isolamento, ela fica pensando: mas Deus, será que um dia eu volto a cantar? Eu vou profetizar de uma vez para alguém: Deus vai devolver o teu cântico de novo. Me ouça. Será que eu vou voltar a ser a Miriam? Profetiza depois da lepra. Será que eu vou voltar a ser a Miriam que entoa um cântico e o cântico faz uma nação inteira adorar? Depois da lepra. Será que eu vou voltar a ser a Miriam que abre os lábios e fala com o Pai e o Pai ouve? E
Isso você pensa no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas eu penso que no quarto dia ela faz o que muita gente crente já fez. Eu desisto, Deus. Tu não me amas, tu não tens negócio comigo, Deus. Tu me deixasse nesse lugar aqui, sem ninguém me ouvir, sem ninguém me ver, sem ninguém me abraçar, sem ninguém me tocar, sem ninguém me amar, sem ninguém me beijar. O que é isso, Deus? E Deus dando uma olhada lá de cima e dizendo: ainda não vou descer. E tem um detalhe: se foi Deus quem permitiu a lepra, porque a lepra, ela se manifestava na maior parte das vezes por rebelião, Moisés não poderia chegar e dizer: eu te declaro curada. E nem Arão. O único que podia declará-la curada diante da nação era Deus. E eu glorifico a Deus por isso, porque só Ele nos justifica. Tem alguém comigo aqui na reunião? Dê um glória a Deus aqui. Olhe para mim, eu estou profetizando. Só Deus é capaz de te justificar. E é por isso que Ele me trouxe aqui hoje para dizer a algumas pessoas que estão lidando com a solidão, que estão lidando com o desprezo, que estão lidando com esses dias de silêncio, que Deus não vai deixar você aí por muito tempo. Você tem uma viagem a fazer e a viagem vai continuar. Só que para essa viagem continuar, Deus vai resgatar em você aquela mesma alegria, aquele mesmo sentimento de mulher honrada, aquele mesmo sentimento de homem honrado, aquele mesmo sentimento de gente chamada e separada por Deus e que Deus decidiu destacar. E eu quero dizer a você, menina, a você, rapaz, que está se sentindo a pior pessoa do mundo: o teu pai te ama apesar da lepra. E se Ele te ama, você precisa se desarmar hoje aqui e dizer para Ele: apesar da solidão, diga comigo assim bem alto: eu tenho um pai. Fale bem alto, diga: eu tenho um pai. Diga assim: apesar do desprezo, fale alto: eu tenho um pai. Diga: apesar do silêncio, eu tenho um pai. Se você crê nisso, levante sua mão por um minuto. Levante a mão, fique com a mão levantada por um minuto, só quem pode. Eu vim declarar hoje que haverá, pastor Esteves, restauração para corações que chegaram aqui isolados, solitários, abatidos, cansados, dizendo: acabou para mim, acabou nada. O pai que te parou é o pai que te levanta de novo. O pai que te fez silenciar é o pai que te levanta de novo. Eu vou dizer para alguns rapazes, algumas mulheres, alguns homens que estão aqui: alguém pode até ter dito para você: terminou. Quem dá a última palavra nesse tempo da sua vida é o teu pai. Segure o ombro de alguém do seu lado e nós vamos orar juntos. Eu estou sentindo que tem uma nuvem de Deus chegando de novo aqui. Eu vou lhe dar um minuto para você entrar debaixo dessa nuvem agora. Os teus 7 dias estão acabando. Ei, menina, os teus 7 dias estão acabando. Teu pai vai te pegar pela mão de novo. Teu pai, eu vou falar mais uma vez: o teu pai vai te pegar pela mão novamente. Feche os seus olhos. Eu estou sentindo que a nuvem entrou aqui de novo. Eu estou sentindo a glória de Deus neste ambiente aqui. E o Espírito de Deus vai começar a sarar as feridas de muitas mulheres, de muitos meninos, de muitas meninas, de muita gente que disse: eu levei uma pancada no meu rosto, mas eu tenho pai. É o pai que
quem te colocou aqui esta noite. Aproveite agora, de olhos fechados. Coloque essas lágrimas diante dele à vontade agora. Porque enquanto você está aqui, eu estou sentindo que o Pai já está dizendo a alguém: eu já estou restaurando. Eu vou falar mais uma vez. O Pai já está avisando a alguém: eu já estou restaurando a história dela. Você acha que eu desprezei o cântico dela? Você acha que eu esqueci o cântico dela? Você acha que eu esqueci aquela voz que um dia alegrou a minha alma? Eu vou esperar alguém abrir a boca e glorificar a Deus, porque Ele está curando e restaurando a alma de gente que está aqui, está dizendo: eu vou mandar um aviso hoje. E o aviso que eu tenho para você hoje da parte do seu Pai não é que você vai morrer. O aviso que eu tenho hoje da parte do seu Pai não é que você vai continuar parado. O aviso que eu tenho da parte do seu Pai para a sua vida não é que você vai ficar calado. Prepara-te aí, porque o Pai mandou te avisar, e só vai dar glória quem tem fé. Ele manda te dizer: é hora de prosseguir. Eu vou deixar você chorar na presença dele. Derivias. Abra suas mãos assim. Abra suas mãos. Sabe o que foi que Deus fez por Miriam? Parou a nação inteira, porque Miriam parou. O povo, pastor André, que estava fazendo a viagem, queria ir, e Moisés dizia: ninguém pode sair daqui enquanto ela não sair de lá. O teu cântico ainda é lembrado. Disse que você é esquecida. Todas as meninas que estão fardadas aqui, fique de pé, porque o Pai manda dizer a vocês que Ele ama e não está esquecido das lágrimas de vocês. A igreja fica com as mãos estendidas. Um minuto só e eu encerro. Fique com as mãos estendidas. Aquela casa vai voltar a andar. Que Deus fará no meio da sua família será lindo demais daqui para frente. Pode aumentar o fundo musical agora. Eu ministro sobre a vida de cada uma dessas alminhas aqui. Essas alminhas que chegaram aqui dizendo: Deus, será que o Senhor ainda é comigo? Está chegando um aviso aonde tu estás. E o aviso é esse: é hora de prosseguir. É hora de prosseguir. É hora de prosseguir. Eu vou abrir a boca para dizer mais uma vez, para ver se alguém recebe da glória a Deus bem alto. É hora de prosseguir. Eia da Gácia.
com as mãos levantadas, por favor. Eu estou pedindo, porque eu estou sentindo que a nuvem de Deus, e eu estou vendo isso aqui, ela está descendo sobre as nossas mãos, e eu estou sentindo que Deus está dizendo: a restauração está em andamento, a restauração está em andamento, a restauração está em andamento. Abre a tua boca agora, homem, abre a tua boca. Eu sei que de máscara, para fazer um barulho aqui fica difícil, mas abre a boca para glorificar, porque Deus está trazendo de volta o teu cântico. Sai do isolamento hoje, sai da solidão, sai deste tempo de silêncio. Cadê você para voltar a abrir a boca aqui? Vai, esfrega na cara do diabo aí, pela tua fé, dando glória a Deus, e diga para ele: eu estou voltando a adorar, eu estou voltando. Estou sentindo o mistério de Deus descendo aqui. Quem pode abrir a boca, vai glorificando. Adorimi kemi nova na cama, me mandara da gasemi, almanaquia na cova na chinebiami, tem um aliasmi bevati cala, amandorocove mi calabiami elegância. Tem algo descendo sobre as mãos que estão levantadas. Aqueles que creem, recebam agora esse refrigério do Espírito de Deus na alma. Seja restaurado agora. Seja curada, menina. Coloque a mão, vocês que estão aqui fardadas, coloque a mão no ombro uma da outra, porque eu estou sentindo que a nuvem de Deus está sobre vocês aqui. Tem algo do Pai para vocês aí, recebe. Cadê você para adorar? Adore, cadê a Betel? Adora, Betel. Eu estou vendo Miriam se levantando e dizendo: quem me viu calada, quem me viu silenciada, quem me viu envergonhada, quem me viu humilhada, quem me viu maltratada, prepare-se para me ouvir de novo. Jesus virá. Eu vou deixar você abrir a boca. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Vai adorar junto com o pastor Esteves aqui. Eu estou sentindo algo forte de Deus. Planos frustrados, é hora de prosseguir. Adore. Dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Levanta a mão assim e declara isso. Diga: mas o dono deste mar é quem? Eu sei, está me ensinando
me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. Agora levanta a mão direita para testemunhar. Levanta a mão direita para testemunhar e diga: tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é. Agora vira para alguém, profetiza para ele, fala para alguém, fala: sim, o dono deste. Fala com alguém, fala com alguém. Diga para ele, diga: também é teu dono. Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Ensinando o quê? Ensinando a depender. Canta! Onde está a primeira pessoa voltando para Jesus? Já pode sair do seu lugar e vir aqui. A primeira pessoa que está voltando para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. E altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Venha, venha. Onde está a primeira pessoa que quer hoje experimentar essa intimidade com o Senhor? Aleluia. Ele te trouxe aqui para isso. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Veja perto de você, irmão. Veja junto de você. Alguém perto de você. Alguém que está afastado. Alguém que se afastou. Alguém que entristeceu na caminhada e parou. A palavra foi hoje para você. Está na hora de prosseguir. Está na hora de recomeçar. Aleluia. Aleluia. Onde está? Eu sei que tem gente aí lutando. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está tão triste. Coração. Isso. Pelos laços desta vida foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, implorando a paz. Cante, cante, mas eu sei. Filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão, mas sou o Deus
aleluia. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Diga, diga. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Fale para alguém do seu lado, diga para ele, diga, Jesus te olha e te vê. Filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho, entregue à solidão, mas sou o Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vira para alguém, vira para alguém, vira para alguém, vira para alguém aí. Olha para ele, olha para ele. E diga para ele assim: nesse momento eu vou curar você. Tem alguém aí, gente? Tá na hora de você prosseguir a partir dessa noite. O que Deus falou contigo não é em vão. Deus te fala como pai. Olha os filhos reconhecem a voz do pai. Quem é filho aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Os filhos reconhecem que o pai falou com você essa noite. Você fica sozinho na solidão, se quiser, mas Deus já disse hoje, terminou aqui. Fala para esse irmão, Deus já disse hoje, fala assim para ele, fala, Deus já disse hoje, terminou aqui. Aleluia. Você está perto de alguém que você sabe que é afastado, convide ele com gentileza, não precisa forçar, só aquele último convite. Vamos comigo. Está tudo parado ainda porque você está parado. Mas na hora que você ouvir a voz do Senhor, aí a nuvem desce. Aleluia. Nesse momento vou abençoar você. Ele vai abençoar você. E essa noite ainda a nuvem vai descer sobre a tua vida. Muita coisa vai mudar. E as feridas que eu fiz, eu vou sarar. E não há ninguém que possa resolver. O que eu fiz, eu ainda vou fazer. Põe a mão no ombro desse irmão aí e diga assim: aproveita que a nuvem já desceu aqui. Aproveita, aproveita. Você pode ser renovado aqui essa noite. Você pode receber o dom do Espírito Santo aqui essa noite.
A nuvem desceu, a nuvem desceu. Quem já sente que a nuvem desceu, a nuvem desceu. Adora o Senhor, adora aí, adora Ele. Adora por alguns segundos, adora. Aproveita a nuvem. Aleluia. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou teu Deus. Tudo pode, tudo vê. Nesse momento glória a Deus. Irmãos, que culto maravilhoso.